Ok, pessoal, top 25 jogadores mais caros de todo o Block. Lembrando que essa lista possui certos adicionais para o número do top ficar redondinho. Caso você seja novo no canal e queira apoiar, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Muito obrigado. Explicando rapidamente, só para você não ficar meio perdido, como a obra de Block é japonesa, a maioria dos mangás vem de lá. Logicamente, então os valores de cada um dos jogadores também são no valor da moeda de lá, que é o iene. Então, antes de se impressionar, nossa, que número grande, não sei o que, fica de boa. A moeda dos japas é bem desvalorizada, só que como eu gosto de ficar pesquisando essas paradas, teremos nesse vídeo 3 valores: o em iene, o em real e também o em euro, que normalmente é a moeda de troca dos maiores clubes do planeta Terra. E pra quem não sabe, dentro de Block nós entramos numa fase aí que é intitulada de Liga Neo-Egoísta. E dentro dessa Liga Neo-Egoísta, pessoal, acaba que a cada partida, dependendo do desempenho de cada um dos jogadores, eles recebem valores de contrato anual. Ou seja, vamos dizer, eu joguei uma partida lá e eu desempenhei bem em alguma posição. Algum time se interessou em mim, eles vêm e me dão um valor de contrato anual. Então, se você for parar para pensar aqui, esses valores você vai ter que dividir por 12, tá bom? Eu não fiz esse cálculo dividido por 12, eu deixei o valor realmente do contrato anual de cada um deles, mas ainda assim é muita grana para jovens que tem só ali entre 16 a 19 e 20 anos. Então, de qualquer forma, vamos nessa do 25º ao primeiro. Em 25º lugar, temos Caraço, que joga no meio campo, com valor de 12 milhões em ienes, o que equivale a 468 mil reais ou 84 mil euros na cotação atual. Lembrando que até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ele apenas jogou uma partida. Só que, velho, ele tá num dos times com vaga mais disputada de todos, que é o PSG, e já conseguiu ser titular na primeira, recebendo assim esse valor. Em 24º lugar, temos o Hayate, que é do Sub-20 do Japão, ou pelo menos era. A posição dele é de meio campista, ajudando de vez em quando como um volante também. Só que ele recebeu uma oferta de 13 milhões de ienes, que se equivale a 91 mil euros, ou 507 mil reais. É até que um valorzinho da hora. O Hayate tá no Barcelona e eu acredito que tenha sido sua primeira partida, mas eu não me lembro e também vamos concordar, esse é um personagem que não importa. É possível que eu nem ache imagens dele pra colocar aqui, mas né? É o famoso só pra fazer volume de toda história. Em 23º lugar, temos o Darai. O Darai, até onde eu me lembro, jogava como lateral esquerdo na partida contra o Block. O valor que ele recebeu, jogando também pela primeira vez pelo Barcelona, foi de 15 milhões de ienes, o equivalente a 585 mil reais ou 105 mil euros. Para um lateral, eu não vou mentir que eu achei até razoável. Ele provavelmente deve ter mais chances depois de ter ganhado isso, então ainda tem mais 2 partidas para ver até onde seu valor pode chegar. Só lembrando novamente que esses valores são anuais. Não vá pensar que um japonês está ganhando tão fácil assim 105 mil euros, que não é desse jeito não, tem um pouco de calma. Em 22º lugar, temos nada mais, nada menos que o Sendo. O Sendo joga como atacante e está na Itália, no caso ali na Juventus, ou pelo menos no clube que representa ela dentro de Block. Pela informação que nós temos, essa também foi a sua primeira partida e com um adendo: ele não fez nenhum gol. Então, tudo deve ter vindo ali de assistências e coisas do tipo. O seu valor foi registrado na quantia de 17 milhões e 500 mil ienes, o que na cotação do euro hoje em dia é o equivalente a 122 mil euros, e no Brasil é igual a 683 mil reais. Para um atacante que não fez gol, tá da hora no meu ver. Em 21º lugar,
temos o querido Shidou. Eu sei que lá no resumo eu hypei ele pra caramba e ele é um atacante sim fora do comum, só que o problema é que ele foi pro mesmo time que o Ito Shirin e os dois não se batem bem de nenhuma forma. Então, realmente e sinceramente, esse valor é resultado de como o PSG, que é o time deles ali, deve ainda estar se adaptando com essas duas antiteses presentes logo na frente. Mas de qualquer forma, ele tá valendo 20 milhões de ienes, o que equivale a 780 mil reais, ou em euro, 140 mil euros, tá belezinha? Em 20º lugar temos o Otoya, que é atacante. E dessa vez temos um jogador confirmado de que jogou 2 partidas aqui. Ele jogou elas pelo Barcelona e mesmo não tendo feito gols nessa última, ele agora vale o equivalente a 22 milhões de ienes. Lembrando bem, pessoal, antes o Otoya já tinha um valor de 9 milhões. Então ele não só dobrou, como no total aumentou nessa partida 13 milhões do primeiro valor que ele recebeu. Em euros, o seu valor atual se equivale a 154 mil e em reais a 858 mil. É bom. Pena que não tá nem perto do maior daqui dessa lista. 19º, Nico. Pessoal, o Nico foi para a Itália, no caso a Juventus do Bullock, que é chamada ali de Ubers, e a posição do Nico contra o Bullock era de zagueiro. Só que foram mostradas imagens da primeira partida e, ao que tudo aparenta, ele não jogou ela. E quem jogou nela ali também jogou nessa segunda rodada, que no caso foram o Aiko e o Ario nas posições da zaga, que era que ele ficava antes. Teremos melhores respostas quando o Ubers for mostrado nessa próxima partida contra o Bayern, mas ou o Nico formou uma trinca na zaga ali com os demais, tipo o Ubers agora tá com 3 zagueiros, ou ele se tornou volante nessa partida. Quem sabe até meia, é bem possível para a visão que ele tem bem avançada. Mas eu aposto que agora ele preferiu ficar atrás mesmo. E bem, o valor do Nico apenas com uma partida é de 23 milhões e 500 mil ienes, ou em reais 917 mil, que em euros se equivale a 164 mil. 18º lugar, Corona. Ele está no time do Bayern, que é, na minha opinião, o mais disputado ali para ter uma vaga na obra, e tá jogando como meia, até um meia atacante dá para se considerar, ali ao lado do Inzaghi, ajudando ele dentro do time. Para a sua primeira partida, que foi essa, ele recebeu 24 milhões de ienes, o que se equivale a 168 mil euros, ou 936 mil reais. 17º, Ario. Como já dito atrás, ele está como zagueiro jogando pelo Ubers e seu valor atual de mercado é 25 milhões de ienes. Só que essa foi a sua segunda partida pela Juventus. Na sua primeira, ele conseguiu o valor de 5 milhões. O que, se for medir, é um aumento de 20, né? É bem grande até. Então, com isso, dá para perceber sua evolução. O valor em reais dele atualmente é de 975 mil e em euros 175 mil. 16º lugar, Aiko. Ao lado do Ario, assim como na zaga da Juve, ele possuiu sua segunda partida. Na primeira, ele ganhou um valor de 15 milhões de ienes e agora subiu para 27. O que, se for comparar com o Ario, que é ali o seu parceiro de zaga, é um crescimento menor, né? De uma partida para outra ali, se for comparar, ele passou para trás nessa competição. Mas ainda assim, ele aumentou 12 milhões de ienes, o que faz seu valor total se equivaler a 189 mil euros, ou o nosso primeiro jogador aqui da nossa lista, que vale mais de 1 milhão, valendo agora 1 milhão e 54 mil reais. 15º lugar, Gagamaro. O Gagamaro também jogou apenas a sua primeira partida, mas temos que trazer um adicional muito importante, principalmente para ele, que é que ele é goleiro. E no mercado do futebol, valores de goleiros bons mesmo, não se comparam ao de atacantes na maioria das vezes. O Gagamaro joga no time do Inzaghi, o Bayern, e recebeu com apenas essa partida
um valor de 28 milhões de ienes, o que se equivale a 1.093.000 reais ou 196 mil euros. Para um goleiro tá show de bola, na minha opinião, ainda mais que ainda tem mais 2 partidas para ele ir evoluindo, jogando mais e ganhando um valor mais alto ainda. 14º lugar, Yuki Mia, 29 milhões de ienes. Lembrando que ele também joga no mesmo time do Inzaghi e essa foi a sua primeira partida. Pelo menos que eu me lembro, ele jogou como lateral, só que ele já mostrou que quer fazer gols. E não é à toa que ele fez um. O seu valor em euros atualmente é 203 mil e em reais 1.132.000, beleza? Para um lateral é um valor da hora, mas como ele tá querendo ser atacante, vamos ver o que ele tem para nos mostrar nessas próximas duas. 13º lugar, Shaqiri, 30 milhões de ienes. Na minha opinião, ele atua muito melhor como lateral por causa de sua velocidade. Só que ele acabou jogando aqui mesmo, que foi até a sua primeira partida como atacante, pelo menos que eu me lembre, porque é o que ele realmente quer ser, tá ligado? O que tá bom, mas só trazendo um adicional que eu tinha me esquecido, jogadores do PSG e do Manchester City, como o próprio Shaqiri, jogaram apenas uma partida. E essa única partida que eles jogaram não foi por causa que eles ficaram de fora na primeira. É por causa que, para falar a real, esses dois times, tanto o Manchester City como também o PSG, ainda vão ter suas partidas da segunda rodada se enfrentando. Então, comparado a outros jogadores que só possuem uma partida jogada de 2 e possuem mais 2 para aumentar o seu valor, esses do PSG e do Manchester City possuem ainda mais 3 partidas, o que acarreta realmente maiores possibilidades de alcance de valor, né? Só que 30 milhões de ienes valem aqui no Brasil como 1.171.000 reais. E se for para ir para a cotação dos euros, valem 210 mil. Eu acho que tá da hora, tá ligado? Temos que lembrar aqui que sempre que eu citar do PSG ou do Manchester City, ainda vai ter mais 3 partidas para esse jogador provavelmente. Então é consideravelmente bom, né? Tá da hora. O Itoshi Rin é quem ocupa o 12º lugar. O Rin, como já dito lá atrás, está no PSG. Então, né, não preciso repetir. Basicamente, geral já deve saber que ele joga no ataque. E o que ele recebeu foi 36 milhões de ienes como seu valor. Isso se equivale a 251 mil euros ou 1.405.000 reais. Supimpa, velho. Tá safe se for contar o fator de atrito com o Shido dentro do time ali. Isso provavelmente vai melhorar durante essas outras partidas que ele ainda for jogar. Então, ele só tem a subir mais e mais nesse ranking. 11º lugar, Reu. Eu me lembro que ele jogou pelo Manchester City como atacante, algo que é bem destoante da zaga que foi a sua posição ali contra o Sub-20 naquela partida do Blue Lock. Só que uma coisa que nós temos que sempre se lembrar nesses jogadores é que ainda eles possuem mais 3 partidas, e mesmo assim, jogando apenas uma, o Reu, como atacante, deitou, velho. O pai equivale agora a 40 milhões de ienes, o que em reais dá 1.561.000 e em euros dá 280 mil. 10º lugar, Kunigami. Kunigami é atacante, jogou as 2 partidas por completas e na primeira teve o valor de 24 milhões de ienes. Já na segunda ele subiu para 47, quase que dobrou, né? Por umzinho ali ele não dobrava, mas no caso aqui ele aumentou 23 milhões do seu percentual ali no seu valor. Fez gols em todas que jogou até agora, então ele já tá com a aura de goleador, que chama bastante a atenção dos times, né? E por mais que tudo tenha sido ali por causa do Inzaghi, ainda assim é importante trazer a informação que ele vale 329 mil euros atualmente, ou 1.834.000 reais. Um adicional que eu tenho que fazer em cima do Kunigami, que é um diferencial que ele tem acima de todos os outros, é que o Kunigami atualmente
joga um futebol no estilo sozinho, ninguém toca a bola pra ele dentro do time, e ainda assim ele consegue marcar seus gols, por mais que seja roubando um golzinho do companheiro, ainda assim é gol, né, mano? E é isso que importa no futebol. Então ele tá aqui nesse lugar da lista, muito bem merecido, muito bem roubada essa vaga pra ele. Em nono lugar, eu gostaria de lhes trazer o nosso senhor Ness, que joga como meia e aliado do Kaiser. É tipo assim, é a posição fixa dele, meia e aliado do Kaiser. Ele não joga uma partida se o Kaiser não tiver. Ele é tipo o cachorrinho de estimação dele. Então, sempre que você pensar no nome próprio Kaiser, você também tem que lembrar dele, tá bom? Ele vem do próprio time sub-20 ali do Bayern. Foi um cara que nós conhecemos agora, quando entramos nesse arco. Só que, bem, seu valor atual de mercado é de 50 milhões de ienes após 2 partidas jogadas por completas. Na primeira, o valor dele foi mostrado, e já nessa segunda, não. Então, nós está pressupondo que tenha se mantido o mesmo, esse de 50 milhões mesmo, que foi mostrado na primeira, agora na segunda não mostrou nada, então deve ter se mantido mesmo. O que eu, pelo menos, tenho interpretação em cima disso, já que os valores dele e do Kaiser não se moveram, é que, tipo, esses valores deles já era algo fixo, já que eles já participavam desse clube que eles estão jogando agora. Mas sei lá, deve haver chance de aumentar ainda, então é importante eu deixar essa nota aqui, porque é possível que essa posição possa se alterar, ele possa ficar mais à frente, tá bom, pessoal? O seu valor em reais é de 1.951.000 e em euros 350 mil. O oitavo lugar é ocupado pelo Prota. O Isaac atualmente joga como atacante pelo Bayern, tendo jogado 2 jogos, mas eu preciso trazer pontos que salientam o porquê do seu valor. Primeiro, o Isaac jogou 2 partidas, mas não por inteiras. A primeira ele já entrou depois de ter sido começada, além de que na segunda, o Yuki Mia e o Kaiser, os seus próprios companheiros de time, ficavam direto ali roubando a bola dele. Além de que o Kunigami roubou um monte de gol, um monte de chance do Isaac, então, tá explicado, tá bom? Tudo realmente dentro da relação do time nessas primeiras partidas foi um caos, mas o mais importante é que mesmo sendo atrapalhado pelos companheiros do próprio time e ainda não tendo marcado o seu golzinho ali na liga, o Isaac recebeu o valor de também 50 milhões de ienes, o que, só para lembrar, é 350 mil euros ou 1.951.000 reais. Ele, pra mim, fica aqui à frente do Ness por esses motivos aí, mas caso tu não concorde, tá de boa. Lembrando também que na primeira partida, o Isaac, mesmo entrando no final, recebeu o valor de 17 milhões de ienes, o que, trazendo para agora nessa segunda, se torna um aumento de 33 milhões, o consagrando como o segundo jogador que já tinha recebido ali algum valor, que mais subiu de valor na segunda rodada até o presente momento. Foi por 1 milhão que ele não se igualou ao primeiro, só que para mim tá de bom tamanho pro nosso Prota, ele ainda tem muita coisa para ser desenvolvida. Sétimo lugar, Bashira. Com valor atual de 66 milhões de ienes, o Bashira é quem atualmente fica com o primeiro lugar de crescimento de uma rodada para outra, pois seu valor antigo era de 32 milhões de ienes. E, bem, ele aumentou 34 nessa rodada, né? Só em uma rodadazinha o cara aumentou 34, velho. O que acaba diferenciando, como eu já disse aí, 1 milhãozinho do Isaac. Mas ainda assim, o seu primeiro valor o faz ficar com 16 milhões na frente do Prota. E o nosso querido esquizitofrênico joga no Barcelona como atacante, valendo aqui na conversão 462 mil euros, ou, se assim melhor preferir, 2.575.000 reais. Sexto lugar, Nag, 88 milhões de ienes. O Nag joga no City, ou seja, foi sua primeira partida, mas mesmo sem ter feito 3 gols, ele como atacante deslanchou nas redes sociais por causa do golaço que ele fez, o que acabou de certa forma ali atribuindo um valor no quesito de publicidade. Isso em reais, pessoal, é 3.434.000. Já em euros é 616 mil.
é um valor bastante interessante e comparado ao próximo que está ranqueado como top 1 no BL Rank, o nosso querido Nagi tem a vantagem aí das outras 3 partidas para jogar, o que pelo menos na minha visão o coloca com um potencial ali de alcançar o maior valor de todo o Blue Lock, já que ele tem essa vantagem de 3 partidas e só jogando uma conquistou esse valor, que é o segundo maior até agora na primeira partida que alguém jogou, pelo menos que sabemos. Mas claro que não vai ser tão previsível assim, pelo menos eu não acho. Em quinto lugar temos o Barou, o top 1 no BL Rank, aquele que ganhou o valor mais alto na sua primeira partida, pelo menos ao que sabemos, já que ele não ganhou valor na primeira partida disputada pelo Ubers. Então aparenta realmente que ele foi banco na primeira e só ganhou a sua chance como atacante agora na segunda. Pra quem tá se questionando, sim, ele ganhou esses 100 milhões em uma partida só porque o cara meteu um hat-trick, boy. Imoral, velho, na moral, o seu valor é de 100 milhões de ienes atualmente, o que em euros é 700 mil e em reais é 3 milhões e 901 mil. Vamos ver o que ele vai aprontar contra o time do nosso Prota aí nessa próxima partida. E eu só desejo que dê tudo certo aí para cada um dos jogadores ficar com valores mais altos ainda. A partir daqui, tirando um dos valores, o resto é suposição minha, tá bom, pessoal? Eu já disse ali no começo que eu queria deixar arredondado os 25. E como fez sentido para mim, eu queria que quem acompanha o mangá dissesse nos comentários se concorda ou não com essa opinião. Eu decidi focar essa lista apenas em jogadores com 20 ou menos anos, tá bom, pessoal? Claro que o Noah estaria top 1, porque ele é o melhor do mundo, ou não, né? Eu lembro do Ney valer mais que o CR7 e o Messi, mesmo eles tendo um monte de bola de ouro, quando ele veio ali pro PSG. Mas o mais importante é que deu pra entender aqui, eu só tô querendo frisar que os jogadores incríveis, fora do comum do bloco, não estão aqui praticamente porque eu simplesmente quis colocar os caras que são mais novos mesmo, que estão na mesma idade, que de modo geral disputam entre si alguma coisa atualmente. Em quarto lugar temos o Kaiser. Esse valor é o único aqui dessa parte aqui da lista que não é uma estimativa, tá bom? Já foi mostrado depois da primeira partida do Bayern, que é o time ali que o Isaac tá, que o Kaiser vale atualmente 300 milhões de ienes. O negócio dele é muito parecido com o do Ness. Ele jogou as 2 partidas, mas só até agora foi mostrado o valor da primeira. E como pelo menos pelo que entendemos, os novos valores são atualizados ao fim de cada uma das partidas, e o dele não foi, é pensável que esse valor é realmente mais fixado mesmo, já que ele já jogava ali no sub-20 do Bayern. Em reais, isso se equivale a 11 milhões e 706 mil e em euros, 2 milhões e 99 mil. Em terceiro lugar, nós temos o Sai. Chegamos nas posições de estimativa dessa lista. Ao que entendemos na obra, no Japão, o Sai é idolatrado. Sem contar que na Europa, ele também é muito conhecido como meio atacante que é. Ele já é profissional, pessoal, mas ele tem atualmente ali por entre 19, 17 e 20 anos. Então, ele ainda se encaixa nessa lista. O seu valor estimado por mim, repetindo, fica entre os 5 bilhões de ienes a 25 bilhões. Eu vou explicar o meu ponto aqui, caso alguém queira contestar que ele e o Kaiser, ao que pelo menos entendemos, são do mesmo nível, já que eles estão ali na lista dos top 11 melhores jogadores jovens da geração atual do futebol mundial. Eu acredito que não seja o mesmo valor, pois pelo menos para mim, o Kaiser é um jogador promessa que está ainda ali no sub-20 de uma equipe. Ele está engateando, ele é uma promessa realmente, ele está no caminho. Enquanto o Sai é um jogador reconhecido pelo seu país inteiro, capaz de lotar provavelmente o maior estádio do Japão só para ver ele jogar. É notável que no começo do jogo contra o Blue Lock, tudo o que se falava era no nome dele, além de que o próprio nem sequer tá jogando na Liga Neo Egoísta, pois claramente ele nem quer e nem precisa. A minha estimativa é tão alta, pois estamos falando de um jogador do Real Madrid profissional. E esse fator da idade, velho, ele é muito novo, ajuda muito a atribuir valor. Isso também acaba atribuindo mais ainda pro sentido de ele ter alguma multa caso alguém queira tirar ele do time antes do contrato com o Real acabar. Mas, velho,
Pega esse valor mais no meio aqui do que eu estimo e podemos dizer que 15 bilhões de ienes equivalem a 104 milhões de euros, o que em reais fica na casa de 585 milhões e 279 mil. Para um meia de nível mundial no time mais campeão do mundo, eu acho sim que é bem cabível. Me diz se você concorda ou não. Se não concordar, tá tudo bem, não tem o menor problema. Segundo lugar, esse cara... esse lugar da lista é mais complicado de explicar, mas vamos lá. Esse cara não tem um nome, pessoal. Basicamente, ele nem sequer existe, ou praticamente. Vai depender se você vai concordar comigo ou não. Na frente do Sai, simplesmente eu coloco o cara que fez o Sai desistir de ser atacante no Real Madrid. Essa é uma história que não foi contada ainda, provavelmente porque deve ser o ponto final ali do desenvolvimento entre o Sai e o Rin como irmãos. Só que nós sabemos bem que o Sai foi jogar no Sub-20 do Real Madrid querendo se tornar atacante. Só que após voltar ali depois de 4 anos, ele simplesmente decidiu que ia seguir outro sonho, ia virar meia. Pra fazer um cara que tinha o sonho da parada simplesmente mudar totalmente de caminho, eu acho sim que é bem cabível que existisse alguém no ataque que jogasse tanto a ponto de fazer o Sai simplesmente chorar desse jeito, mudar totalmente a perspectiva, cair na real, ficar tão traumatizado assim. Vai, antes ele era gente fina pra caralho, agora ele é um emo muito puto da vida, não quer falar direito com o irmão, tira a onda da cara dele, sai andando, pega o WhatsApp dos outros, não sei mais o que. Estranho, o cara mudou. Então eu acredito sim que se esse desenvolvimento dele for fechado com um personagem X, que seja esse personagem que fez ele desacreditar de que era capaz de se tornar atacante, eu, pelo menos pela lógica, utilizando aqui o básico, penso que esse será sim um cara que tem um valor à frente dele atualmente, já que provavelmente ele vai ser um atacante. E se você olhar ali no top 11 mundial das jovens promessas, falta um no ataque, então provavelmente pode ser ele, o cara que fez o Sai desistir do sonho de ser atacante. Soa bem pra mim, talvez não soe pra você. Como atacante, na minha visão, vale mais que meia na maioria das vezes, eu dou 20 bilhões de ienes pro seu valor, o que se equivale a 780 milhões de reais ou 140 milhões de euros. Em primeiro lugar, nós temos o Loki. O Loki já foi dito estar jogando não só como profissional, mas também como jogador da seleção da França profissional. Ou seja, é um nível de profissional mundial. Não é ser profissional num time do Japão, por exemplo. Aí é outra parada, meu irmão. E como sabemos bem, ele tem a mesma idade que o Inzaghi. Com 17 o cara já é profissa, velho. Chamado para ser técnico estrela a nível do Smurf, Lavinho, Noel, Noah e Prince. Então tem alguma parada aí, dá pra ver de longe que esse bicho é diferenciado. E por isso, já que ele é intitulado como a inspiração do Mbappé do Blue Lock, eu dou pra ele o valor de 25 bilhões de ienes, o que são 175 milhões de euros. O Mbappé na vida real vale 180 milhões. E como o mangá é de esporte e além do mais também é um pouco shonen, eu não duvido muito que fique por aí mesmo não. Tu pode querer cortar até uns 5 ou 10 bilhões de ienes desses últimos que foram estimativas minhas, que eu ainda assim vou concordar totalmente. Mas bem, manda o que tu achou aí dessa lista. Não se esqueça de se inscrever caso tu seja novo. Um grande abraço e tchau, tchau.